Olá, aqui é o Cadu, bem-vindo a mais uma videoaula do canal Edutoria do curso de Criação de Sites. Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre os elementos visuais de um site. Eu fiz uma imagem aqui que basicamente demonstra os elementos básicos de um site padrão. Obviamente que não existe uma regra, mas esse é um padrão já utilizado pela maioria dos sites e que as pessoas já conhecem bem na hora de navegar, facilita a sua orientação. Então essa parte cinza, preta, escura aqui é como se fosse o navegador, tá? Então a tela do navegador, e aqui dentro a gente tem o site. Um elemento importante é a barra de rolagem do navegador, tá? Então às vezes quando você vai pensar na largura de um site, você pode considerar ou não essa barra de rolagem. Temos aqui então os elementos básicos de um site: o fundo, né? Background, pode ser uma cor, pode ser uma imagem, pode ser uma cor em degradê, pode ser um padrão de imagens repetidos, né? Um pattern, como a gente fala. Aí temos o topo do site, onde geralmente vai a logomarca e o menu, né? Normalmente, então topo, cabeçalho ou header. Temos aqui um container, né? Uma caixa que vai conter todo o conteúdo principal do site. Temos essa caixa verde, que é a seção de conteúdo, né? Do conteúdo, do content. E uma barra lateral, né? Sidebar ou aside. E aqui embaixo o rodapé. Normalmente você vai encontrar lá todos os direitos reservados, o link do site, às vezes até um mapa do site, ícones para as redes sociais, enfim. Então agora nós vamos ver os elementos que podem conter essa divisão do site, né? O que a gente pode colocar dentro dessa divisão desse site. Então eu coloquei aqui alguns elementos básicos. Então todo site tem um menu para navegação. Muitos sites com muitas subdivisões utilizam o submenu, né? Um menu ele é formado por links, né? O menu nada mais é do que uma lista de links para outras páginas de um site. Nós temos o botão, por exemplo, um botão de enviar, um botão de comprar. Temos também menus suspensos, por exemplo, quando você tem que escolher num formulário o estado onde você mora, você clica naquele menu suspenso, ele gera uma lista de estados. Então vejam que esses elementos são os elementos aqui de navegação. Temos aqui os elementos de conteúdo. Então eu coloquei aqui a logo, né? Os sites das empresas têm a logo da empresa, títulos, né, dos textos, o texto em si, né, o conteúdo em si, imagens, ícones, slider, que é às vezes aquelas promoções que ficam passando no site, ou um carrossel, por exemplo, uma galeria de imagem que você tem uma setinha que você pode ir passando a imagem. Então esses elementos aqui são os elementos aqui de conteúdo. Aqui temos alguns elementos de divisões, então linha, uma caixa, né, um retângulo, uma sombra, enfim, elementos que dividem áreas. E aqui formulários, né? A gente pode ter aqueles campos para preencher dados e enviar. Ok? Então coloquei aqui alguns elementos. Obviamente existem mais elementos que isso, mas esses são alguns elementos básicos que a gente vai dar uma olhadinha agora em alguns exemplos. Ok? Vamos lá. Então eu trouxe alguns exemplos que eu busquei no site templatemonster.com. Então pode ver que aqui nós temos aquele header, o topo, aí temos a área do conteúdo e lá embaixo nós vamos ter aqui o rodapé. Nesse caso esse site não tem uma barra lateral, tá? Então vamos ver os elementos. Então aqui a logomarca, um menu com submenus, aqui o slider, né, que você pode passar aqui algumas chamadas principais dos serviços dessa empresa. Aqui as caixas, né, que eu disse, os retângulos, ok? Títulos, subtítulos e textos, né, chamadas, botão, certo? Vejam o fundo do site composto por duas cores, né? Então aqui imagens, né, botão, enfim, né, um mapa, ícones. Os ícones ajudam muito na leitura de um site, é bem bacana utilizar.
Tá? Tanto que aqui o link, por exemplo, para as redes sociais usa apenas os ícones das redes sociais, as logos. Então a gente sabe que clicando aqui vai para o Twitter, por exemplo, não precisa estar escrito. Então vamos ver aqui um outro exemplo. Então veja lá, aqui no topo a logomarca, o menu, né, submenu, um outro slider, 3 chamadas, ícones, títulos, textos. Vejam que muitas vezes segue sempre o mesmo padrão, né? Linhas para fazer divisão, uma divisão feita com um fundo, né? Uma textura de fundo, né? O rodapé, aqui um botão para você voltar para o topo. Então veja lá o topo, a logomarca, o menu, ícones, né? Um slider, aqui um carrossel de imagens, uma barra lateral, né? E aqui o rodapé, veja, no rodapé desse site tem também um menu. Um dos itens do menu é um botão. Então veja lá. Aqui a mesma ideia, com uma barra lateral. Ok? Veja, esse site muda um pouquinho, o menu não está do lado, está embaixo. O topo é um pouco afastado da margem do navegador. O fundo é uma imagem, né, desfocada, possui também slider. Ok? Um campo de formulário, um botão. Esse efeito que a imagem passa numa velocidade diferente da rolagem do site se chama parallax, é um efeito bacana. E aqui, ó, tipo um carrossel de imagens, né? Aqui o rodapé. Aqui um site um pouco diferente, já com um campo de formulário, né, com um botão, os ícones também nos formulários. Tá? Ícones, bem bacana, a utilização de cores para separar conteúdo. Tá? Então, imagens de fundo. Então, tem várias ideias aqui. Ok? Legal, né? Então, vamos voltar agora um pouco para a ideia do design. Então, eu trouxe aqui a ideia dos princípios básicos do design. Não é o objetivo desse vídeo falar sobre esses princípios, mas mostrar para vocês que eles existem. Então, o princípio da proximidade, do alinhamento, repetição e contraste. Para vocês se aprofundarem nesse conteúdo, eu vou disponibilizar aqui um link, que é esse site aqui, né, uma apresentação no SlideShare, onde o professor Thiago Santana, fala um pouco desses princípios, né, o princípio da proximidade. Ele dá exemplos reais, né, mas para você utilizar no design, né, e os outros princípios que a gente viu lá, do alinhamento e assim por diante. Então veja essa apresentação e busque outras fontes para estudar um pouco essa ideia, que é muito interessante para quem quer trabalhar aí com web design. Veja que aqui você já vê do lado, né, na barra lateral, né, veja a barra lateral, uma série de outros links. Ok? Então por hoje é isso, pessoal. Até mais.